tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio Jornadas da Saúde, Perspectivas Integradas à Medicina, um podcast idealizado pelo Grupo Roberto Cesar Leite. Quem vos fala é Raquel Furquim. E hoje o nosso tema será Saúde e Nutrologia. E temos um convidado e parceiro do Grupo Roberto Cesar Leite, muito especial, que é o Dr. José Fernando Rodrigues, mais conhecido como Dr. Fernando Rodrigues. É médico desde 2006, cirurgião geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, com formação no Hospital Universitário Cajuru, perito oficial médico legista pela Polícia Científica do Paraná, pós-graduado em cirurgia minimamente invasiva, gestão em saúde e, por fim, nutrologia esportiva. Boa tarde, Dr. Rodrigues. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, agradeço, Uma honra estar com vocês aqui. A honra é toda nossa, agradecemos muito você ter aceitado esse convite, porque nós vamos falar de assuntos assim extremamente importantes, E acrescentando a esse brilhante currículo do José, que ele também é professor, de pós-graduação da SPES, de um assunto que é de interesse máximo, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa longevidade. E não só isso, também para quem nós atendemos, A gente poder oferecer o melhor que um ser humano merece nessa terra, Que não sei se tem um bem mais precioso que a saúde, Saúde. E você deu uns pulos interessantes, Porque você vem lá do mundo da gestão, do mundo da cirurgia, e é quase o cirurgião que deixa o bisturi, e entra para um caminho assim, como esse que você entrou, Da saúde, da energia, da nutrologia, de trazer as pessoas para estar bem consigo, E para poder também prevenir. E como que é essa mudança e por que isso aconteceu? Doutor, o início dessa conversa dá para ver que eu naveguei por diversos caminhos, E como o senhor mesmo falou, a gente vai buscando o melhor. Poxa, o melhor quando o contato inicial com saúde, Meu pai é médico, Então a gente sempre teve o convívio de pessoas indo até em casa procurando melhores cuidados. Depois a gente vai para a faculdade, a gente começa a trabalhar. E a gente sempre vai buscando isso e, infelizmente, a gente não consegue resolver o problema de todo mundo ou salvar todo mundo, E dessa forma o profissional de saúde consegue, ele fica nesse desconforto de não conseguir resolver ou não conseguir salvar e vai procurando outros caminhos, Então, na cirurgia, na gestão, em outras áreas da medicina, a gente se provoca a buscar essa melhoria. E eu cheguei num certo momento em que eu achava que o caminho que eu tinha escolhido não estava sendo... não que não seja válido, mas eu não estava conseguindo ajudar as pessoas da melhor forma. Que eu comecei a perceber que eu tratava muito a doença, ou a gente focava muito na doença, sempre em cirurgias mais complexas, em tratamentos mais elaborados, e a gente não focava no paciente, no cuidado, na empatia, na limitação mesmo, dos nossos recursos como seres humanos que somos, E comecei a tentar entender um pouco, buscando esse cuidado com as pessoas e também, o meu lugar, eu também adoeci, Então, ganhei muito peso, não dormia bem, bebia muito, parava noites ou, trabalhando ou tentando fugir do trabalho. Então a gente vai procurando caminhos onde a gente procura estar melhor consigo, levar o melhor para as pessoas, e a busca da saúde, essas mudanças foram me fazendo mudar, de procurar curar a doença em procurar saúde, promover saúde. Em determinado momento eu resolvi abrir mão, Não quero mais seguir esse caminho e vou buscar uma outra formação. E, não tão recentemente, daí eu comecei esses cuidados comigo, vi que deu certo, migrei de carreira e agora a gente quer estender para pacientes, que é o que a gente já faz atualmente, e eventualmente para outros médicos que queiram primeiro cuidar de si e depois oferecer o melhor para os seus pacientes. E essa história é comum, do médico, porque na faculdade a gente não aprende isso, A faculdade ela ensina o que nós temos que aprender na área da doença, na área das emergências, na área de diagnósticos, etc. Mas isso da saúde realmente, de como promover a saúde, de como prevenir a doença, a gente não sabe. Tanto é que, se soubéssemos, o médico não estaria tão doente como ele está no momento, E muita gente quer ter saúde, E quer também aprender como levar isso para os seus pacientes. Por isso que a gente está juntos aqui, dentro dessa pós-graduação, porque não é fácil encontrar esse caminho e encontrar um lugar onde você aprenda o que precisa aprender
que somado ao que o médico já sabe como médico, cria uma proposta, uma possibilidade que é assim, que é o que nós precisamos, né? Porque se você considera que nós temos hoje, mundialmente, entre 50% e 70% de casos de sobrepeso e obesidade, alguns estudos mostram que temos em torno de 80% de síndrome metabólica. E essas patologias é a porta aberta para todas as outras que vêm depois, né? E hoje a sua prática, José, como ela se desenvolve no dia a dia? Hoje, doutor, né, eu tento vincular nas áreas em que eu ainda atuo. Eu ainda sou cirurgião, né, então eu ainda trabalho com os residentes, eu ainda tenho contato com alunos, ainda trato muitas pessoas, não no mesmo ritmo, né, hoje eu trabalho mais com emergência, mas a gente muda realmente a prática, né? Quando a gente, na parte da cirurgia, por exemplo, a gente foca tanto no procedimento, né, em fazer uma cirurgia linda, maravilhosa, o paciente, você falar com o maior orgulho que você fez a melhor técnica possível, mas o desfecho que é o paciente, às vezes você esquece, né? Você não presta atenção nisso. Então, quando a gente começa a prevenir, quando a gente começa a focar no desfecho, que é a saúde do paciente, buscar a saúde, a gente começa a deixar um pouco o ego do cirurgião de lado, né? Começa a focar em, talvez não seja a melhor opção para esse paciente, ele operar ou operar agora. Vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar dos hábitos de vida, vamos cuidar do sono, do intestino, né? Do equilíbrio que a gente falou, né, no outro episódio aqui sobre equilíbrio, sobre outras avaliações que a gente possa ter, que não só a medicina clássica, né? Então, a gente começa a mudar esse perfil de cuidado com o paciente, né? Na própria gestão, né? Eu trabalhei com gestão hospitalar, hoje em dia a gente faz gestão de clínica, querendo ou não, a gente tem que gerenciar também a experiência que o paciente tem dentro, né, dos nossos estabelecimentos, para que ele se sinta bem acolhido, para que ele se sinta bem cuidado, né, e siga as nossas recomendações. A gente tem muita dificuldade com a adesão dos pacientes às nossas orientações. Então, da mesma forma, né, quando a gente começa a mudar o olhar para o paciente, a gente começa a aprender, né, outras perspectivas, né, da medicina, quando a gente começa a ver outros caminhos que podem ser apresentados para a gente se adapta, a gente tem que sair da zona de conforto e materializar isso para o cuidado do paciente. Né? Eu até me lembro uma expressão que a cirurgia foi um sucesso, nós tiramos o tumor todinho do paciente e o paciente morreu. Bom, mas isso é o de menos, né? Porque o tumor ele saiu inteiro, né? Exatamente. É o que acontece em um determinado nível. E é uma alegria para a gente você poder ver aquela pessoa, né, obesa, com excesso de gordura, sem saúde ósseo-muscular, né, com uma síndrome metabólica, sem energia, começando a hipertensão da vida, daqui a pouco a diabetes da vida, e você vê essa pessoa começar a ter saúde, né? Exatamente. Começar a ter energia, começar a perder peso, começa a aumentar a massa muscular, aqueles remedinhos que ela já estava usando, a maior parte não vai precisar, porque nós estamos tratando de causas, né? Exato. Dentro dessa virada da medicina clássica, digamos que como cirurgião, né, a gente sempre foca em preparar o paciente para a cirurgia. Né, para você, cirurgião que está nos ouvindo, para você que é um colega que cuida dos pacientes, eventualmente gostaria de cuidar dele melhor, que a gente tem esse alto índice de obesidade, de síndrome metabólica, como o senhor mesmo mencionou, a gente não consegue escolher ou separar o paciente. Eu vou operar o joelho dele, mas a síndrome metabólica eu não vou cuidar. O sucesso da tua cirurgia vai fazer toda a diferença se você se preocupar dessa forma, né? Então, são nesses momentos, são essas iniciativas, né, como que o senhor está apresentando nesse modelo de ensino, para que todo profissional consiga, de certa forma, se apoiar em conhecimento, em ciência, né, em vivência, para que ele consiga traduzir esse cuidado melhor, se ele quer ser ortopedista, se ele quer ser neurocirurgião, mas para que ele tenha algumas bases para trazer bom resultado para a especialidade dele, cirúrgico ou não cirúrgico, que quer que seja, né? Então é interessante isso mesmo que o senhor falou, né? Essas altas incidências de doenças metabólicas, de doenças hormonais que a gente tem, não tem que ser só do endócrino, só do cardiologista, né? Então a gente tem que trazer, né, essas jornadas em saúde, discutir novas perspectivas, né, de uma medicina integrada, para que, no fim das contas, o paciente tenha um melhor cuidado e, de certa forma, né, os nossos resultados como profissionais sejam melhores. Né? Exatamente como eu vejo na prática também, que se qualquer especialidade, além dos recursos que a pessoa dá na sua especialidade,
se ela pode associar esse melhorar a pessoa como um todo, né? Tratar dessas questões que nós estamos falando, você imagina o resultado, como não vai ser melhorado, como é que nós estamos fazendo há todos esses anos, né? E além disso, imagina você também no âmbito cirúrgico, no âmbito oncológico, quanto melhor é a resposta numa pessoa que tem essas questões de base, que estão alteradas, resolvidas, para poder então ter o melhor resultado dessas questões. Um ponto que a gente ouve muito falar hoje é das questões de hormônios, não é? E que hormônios, falta de hormônios, desníveis hormonais, diminuição de níveis, podem colaborar para essas patologias que nós estamos falando agora e podem ser fatores de desvitalização da pessoa e, quem sabe, até de um envelhecimento, vamos chamar, mais precoce. Isso é real? Você vê isso na prática também, José? A gente vê, né, doutor? A gente não pode só olhar o exame, ver níveis de normalidade ou níveis que a gente acha adequados e manter aqueles níveis, né? Então, hoje em dia, como as patologias são globais no âmbito da saúde da pessoa, a gente não pode só imaginar que pequenas alterações relacionadas a hormônios específicos não vão interferir no envelhecimento, na qualidade de vida, no bem-estar, na parte psicológica do paciente, né? Então, quando a gente começa a dedicar um pouco mais de cuidado no paciente, na conversa, na história clínica, na anamnese propriamente dita do paciente, e quando a gente começa a aprofundar a análise de exames de sangue, né, de exames mais precisos, de alguns diagnósticos que a gente pode lançar mão hoje em dia, a gente começa a ver essa correlação de que a gente não tem que deixar a pessoa com níveis normais, que é um pouco aquilo que a gente conversou, a individualidade bioquímica, né? Cada pessoa tem o seu nível de melhor desempenho, ela tem, eventualmente, níveis de tolerância menor, o nível mínimo de deficiência, digamos, de determinado hormônio para avaliação de todos os seres humanos é mas não quer dizer que eu não tolere um valor que está dentro do normal. E às vezes eu tenha que me manter com um nível um pouco mais acima para eu ficar bem. E é esse tipo de avaliação que, né, eu acredito que o senhor vê também dentro da sua prática, né? Que quando você começa a ver o indivíduo como único, né, essa avaliação de níveis de hormônios, a gente percebe que quando você faz até um teste terapêutico, então vou deixar esse hormônio, por exemplo, um pouquinho mais alto nesse paciente, ele melhora, ele vive melhor, e ele fala, nossa, eu não sabia que eu podia viver isso, que minha vida podia ser boa dessa forma. Seja homem, seja mulher no climatério, seja mulheres na menopausa já, né? Então, essa avaliação individualizada, a gente começa a pegar muito mais frequentemente desordens que às vezes eu ouço, né, de pacientes, de mulheres, por exemplo, na menopausa, que a família fala que ela está ficando louca, né? E, poxa, às vezes é uma pequena desordem hormonal que ninguém quis prestar atenção, né, no que estava acontecendo, e quando você corrige aquilo ali, a vida dela volta a ser normal, ela fica bem, né? Então, as pessoas também demonizam muito a prescrição de hormônios, a utilização de terapias hormonais, mas elas estão aí há séculos já, e né? por falta de conhecimento mesmo, né? Porque quem se dedicar a esse estudo vai ver que isso faz uma diferença significativa, que deve ser abordado, que deve ser pesquisado, porque afinal de contas nós não tratamos exames, né? Exatamente. Nós tratamos pessoas. Sim. E não significa que uma pessoa, estando naquele rango que se diz de hormônios normais, vai estar no seu melhor. Com certeza a individualização ela deve estar presente, porque essa pessoa pode, né, precisar de contextos diferentes do que se propõe rangos de exames laboratoriais. Exatamente. Né? Então, por isso que tem essa ênfase na nossa pós-graduação, porque esse é um assunto que ainda não é estudado suficientemente, mas que tem material de sobra e base científica mais do que de sobra, para que a pessoa possa entender uma abordagem que é extremamente útil. Então, nós queremos trazer, na pós, uma claridade total desse aspecto, para a pessoa saber quando não é, que diferença faz, não é? Se a melhor forma de reposição é oral, se é transdérmica, se é através de implantes, para que o médico tenha, assim, uma certeza absoluta do que ele está fazendo e para que ele possa oferecer algo para alguém
que vai fazer uma diferença realmente na vida dele, né? Sim, né? Dessas discussões que a gente tem, né? Por exemplo, hoje tem se avaliado a repercussão de hormônios em diversas áreas. Por exemplo, não só no órgão, né? Mas, por exemplo, a relação hormonal com neuroendocrinologia. O pessoal tem surgido alguns termos assim, né? Eu vi um estudo recente num congresso que teve ali, o pessoal fez uma avaliação, por exemplo, entre níveis de cortisol e níveis de testosterona relacionado ao comportamento. Em você ser mais combativo a ponto de, não, eu não estou confortável com a situação, eu vou combater, digamos, alguma coisa, né? Ou nível de cooperação. Então, tem se avaliado justamente, eventualmente, a gente pode ver na prática do dia a dia muito relacionado a ânimo, a esquecimento, a disfunções sexuais, a emagrecimento, mas hoje em dia tem se visto muito mais a relação de hormônios relacionados a comportamento, a parte psicológica, a distúrbios psiquiátricos, né? Então, claro que, como o senhor mesmo disse, né, vai ter uma ênfase muito grande, né, nessas, não só na jornada aqui, mas no ensino, porque tem surgido essa demanda, né? Muito do que era obscuro, não, a gente não pode lidar com hormônio, isso está errado e tudo mais, a gente tem visto que os estudos, os testes têm demonstrado que a gente tem segurança e que a gente pode melhorar a vida das pessoas. Então, por que não trazer a discussão, né, no ensino, né, na pós aqui, para que outros médicos possam continuar estudando e trazer o melhor para os seus pacientes. E também, além de tudo que você falou, a nível energético, né? Exato. Quer dizer, a pessoa passa a ter energia. E o que é saúde? A saúde não é energia, não é vida, não é querer viver, não é? Não é prevenir enfermidades, não é estar com mais idade, mais tempo de vida, mas com uma idade biológica melhor que a idade cronológica, né? Porque hoje ocorre o contrário, né? Por parâmetros oficiais, nós vemos pessoa com uma idade cronológica e uma idade biológica 10, 15, às vezes 20 anos, Exato. além do que se pode esperar. Sim. E muitas vezes está por detrás disso desníveis hormonais. Você tem que pensar conosco que nós estamos dentro de uma sociedade castradora em vários níveis, incluindo os estrógenos artificiais, sim, que estão em todos os cantos, né? Então, substâncias tóxicas como os bisfenóis e outras, fazendo um papel estrogênico no homem, diminuindo então o seu perfil de masculinidade e criando também nas mulheres uma proliferação celular exagerada, né, que está somando aspectos estrogênicos, né? Então você vê que quando você tira os testículos de um cavalo, você vê qual a diferença. Quando você castra o animal, o que acontece com ele, né? Fica claro para nós o que é um ser com níveis ele hormonais. Engorda, fica apático, né? Perde, só quer comer, só quer engordar, né? Esse é o que nós estamos vendo, né? As pessoas engordando muito, e não sei se na sua prática você vê também uma diminuição de massa muscular, uma sarcopenia frequente e uma osteopenia frequente. Acontece isso? Demais, né, doutor? Acho que isso é consenso, né? E isso isso tem chamado cada vez mais a atenção nossa, porque até, né, por exemplo, no pós-pandemia, um dos indicadores que a gente tinha de sobrevida, né, dos pacientes enfermos foi massa magra. Então, dentro do ambiente de UTI, a gente começou a medir, né, espessura do músculo da coxa para ver como isso estava correlacionado à sobrevida. Então, isso traz, né, discussões acerca de o potencial de massa magra, não só em reduzir mortalidade, reduzir doenças, né, mas também no potencial que gerar massa magra, que é a atividade física, uma alimentação boa, o processo de gerar massa magra, por isso que se tenta muito, não só hormônios, mas eu digo assim, se tentam suplementos maravilhosos, até prática esportiva, né? Tem a eletroestimulação, ela tem o seu propósito, mas ela não gera o potencial de gerar massa magra que você sair no ar livre, você fazer seu exercício vai causar, né? Então, o gerar massa magra, ele é um preditor de saúde, de bem-estar, de longevidade. A Covid mostrou isso, né? Exatamente. Acabou de falar. Consequentemente, isso mesmo que o senhor tem dito, né? As alterações do hábito, né, alimentar, estamos cada vez mais sedentários, cada vez mais, né, no celular. Então, isso gera uma perda de estímulo em manter massa magra. E se a gente for ver, coincidentemente, tem aumentado síndrome metabólica, tem aumentado obesidade, tem aumentado diabetes, tem aumentado doenças neurodegenerativas, coincidindo com uma perda de massa magra. Então, essa associação já existe, não tem dúvida, né?
Então, uma das frentes como médicos também, como profissionais de saúde, é a gente lutar contra a sarcopenia, contra a perda de massa magra cada vez mais precoce, né, que a gente tem. E até porque, como o senhor mesmo disse, o processo de envelhecimento também está relacionado a uma redução de produção de hormônios. Isso gera uma redução de metabólica, uma redução de potencial de gerar massa magra, né? E nós não estamos fazendo nada para, ao contrário. E aí entra, por exemplo, vem ao encontro disso, a nutrição, né? Porque as pessoas precisam receber uma orientação nutricional correta, porque todas as patologias que estamos falando está diretamente relacionada com a nutrição das pessoas, né? E você percebe que hoje uma pessoa está sendo tratada de muitos contextos e não se sabe o que ela come. Mas nós não podemos trabalhar nessa frequência e visão, uma vez que nós sabemos que o corpo depende, né, não só de uma nutrição adequada, como uma digestão adequada também, né? Então as pessoas necessitam aprender, qualquer que seja o médico, tudo que seja possível de nutrição, para ele poder perceber como orientar aquela pessoa que está passando por essas questões todas e está precisando de uma orientação nutricional, né? E se ele recebe a informação, ele recebe a ciência de como fazer isso, ele vai fazer uma diferença muito grande, né? Sim, acho, né, das conversas que a gente teve, né, para estruturar isso tudo, né, justamente mencionando esse assunto, imagina se cada profissional de sua área específica tem uma noção básica de como ajudar o seu paciente, seja num pré-operatório, num pós-operatório, ou, digamos, um paciente que tem um psiquiatra, por exemplo, né, ele precisa ajudar o paciente dele a ter uma melhor produção de neurotransmissores, ter alimentos que gerem menos ansiedade. A mulher, né, o ginecologista que quer ajudar a sua paciente ali que está na transição menopausal, está no climatério, ou a mulher que tem muitas cólicas, tem uma TPM muito severa. Imagina, né, a gente sabe o poder do alimento em cada um desses cenários, né? Imagina se cada profissional tivesse, de certa forma, o poder de apoiar o seu paciente, não só prescrevendo um remedinho lá para ele comprar na farmácia, mas apoiar, né, a parte nutricional, que a gente sabe que tem um impacto não só no controle de doenças, mas promoção de saúde, né? E nessas nossas conversas, né, surgiu esse insight, digamos, de ensinar, né, nesse modelo de ensino, essas bases, né, para que cada profissional de saúde tenha essa liberdade. E também a gente entende, porque existe uma confusão nutricional, né? Nós temos a dieta carnívora, nós temos a dieta low carb, nós temos a dieta cetogênica, nós temos o crudivorismo, nós temos... Faz jejum, não faz jejum? O jejum, né? E toma um não sei o quê. E daí? Por isso que é preciso que realmente se aprenda sobre isso. Qual que é a indicação de cada sistema? Sim. O jejum tem indicação, ele não tem indicação? Quais são as bases fisiológicas do jejum? Sim. O jejum presta? Não presta? Para aquela pessoa, nós vamos ter que prescrever qual alimentação? É uma carnívora? É uma vegetariana? Porque cada alimentação tem o seu espaço. Sim. Mas quem que vai poder reunir isso tudo dentro de uma compreensão para que o médico saiba operar dentro de todas as possibilidades, caso a caso? Exatamente, né? Um acompanhamento multidisciplinar também, a gente sabe de todo o valor, né? O ensino não a gente tem conversado aqui, né, mais para médicos, mas eventualmente, né, pode se estender, né, cursos para outras áreas, enfermagem, nutrição, profissionais de educação física, porque a gente tem que trabalhar, né, tem que ter uma força-tarefa mesmo, né, para o cuidado da saúde do paciente. E isso a gente está falando só de um dos pilares que eu digo, né, para mim é a base da pirâmide, que é a dieta, né, que adoeceu o mundo e é a forma que a gente tem de curar, né? Ao meu ver, né, a minha percepção pessoal é essa, que a gente tem o poder de curar muito dos problemas que a gente tem hoje em dia, é resgatar, né, parte do que a gente fez como seres em desenvolvimento, né, como seres evolutivos. Nós estamos hoje aqui, olha quanto de tecnologia que tem aqui e tudo mais, graças ao potencial de desenvolvimento que a gente teve, mas associado, né, às nossas adaptações alimentares. Então, se a gente chegou até aqui dessa forma, por que a gente está deixando de lado? Né? Por que a gente está trocando esses hábitos alimentares e escolhendo adoecer? Então, essa parte de alimentação, acho que quem está curioso pelo que vai ser discutido na pós e tudo mais, pode esperar muito, né, das interações dos alimentos, dos suplementos, do que a gente consegue, né,
trazer para dentro do nosso corpo essa fonte de energia que a gente já discutiu também, né, no outro episódio do que é energia, né, no poder de cura e como isso está desequilibrado na doença, né? E na jornada anterior, nós estávamos vendo com o professor Rogério a genética. Como que o entendimento da genética, que vai ser amplamente discutido, pode nos guiar nessa seleção, desde nutracêuticos, até macronutrientes, até micronutrientes, para fazer o mais perfeito possível. Sim. Agora, justifica que haja muita confusão, porque nós temos que separar ciência e nutrição e mitos. E nem sempre é fácil descobrir o que é mito e o que é ciência. Uhum. Se você vê até pouco tempo atrás, o mundo inteiro parou de usar, as empresas todas do mundo eram obrigadas, quase que por lei, a não usar gorduras saturadas e usar as gorduras sintéticas, né, as gorduras trans. E aquilo ficou visto como o melhor para o ser humano. Você vê só. Tendo aprovações, inclusive, das sociedades cardiológicas, que a margarina estava extremamente indicado para a saúde humana, né? Isto acontece. Então nós temos que estar entendendo as bases reais do que é verdade para não entrar na confusão dos mitos e seguir sistemas que nada mais são do que desinformação. A saúde, eu não digo só a medicina, né, doutora? A saúde é uma ciência de verdades transitórias, né? Quantas vezes a gente já não teve que parar e falar, pessoal, foi mal aí, não era bem assim. O sal, o ovo, né, a parte de gorduras, né, então tem muita coisa relacionada. Até estava respondendo uma seguidora de rede social, né, eu gerei uma provocação sobre o álcool e agora o fim do ano, né, a gente está próximo da época de Natal e tudo mais, o pessoal tem muita confraternização, tem, né, encerramentos, festas e tudo mais, o pessoal acaba exagerando um pouquinho mais no álcool. E, né, a correlação de álcool e hipertensão, eventualmente subir níveis pressóricos em pessoas que já têm um difícil controle pressórico, né? Né, nesse contexto todo, ela falou assim, poxa, doutor, mas eu não bebo e minha pressão continua subindo. Aí eu fui ver o perfil dela, é uma senhora, né, que tem todos os estigmas de síndrome metabólica, está sobrepeso, tem uma circunferência abdominal mais aumentada, a gente vê até, né, as pessoas deixam em aberto na sua rede social o consumo alimentar, a gente vê o que come ali, né? Então a gente acaba tendo acesso a informações, né, que nos levam a tirar esse tipo de conclusão para os caminhos para onde a gente tem que tentar direcionar os nossos pacientes, onde cuidar e tudo mais. E não só os pacientes, a gente busca também, né, doutor, tentar atingir o máximo de pessoas possível com o que a gente consegue trazer de ciência, trazer de confirmação, por mais transitória que seja, nessa parte de alimentação e tudo mais. O álcool estava evidente, o que eu queria dizer é o sal, né? Na época lá, se questionava muito o sal é o vilão da pressão alta, mas hoje o que a gente tem mais indícios de que piora a saúde das pessoas não é o sal que foi um demônio lá, mas sim justamente o açúcar, os carboidratos. E até o pouco sal está por detrás da gênese da síndrome metabólica, né? Sim, exatamente. E fomos tirando o sal e a gente viu que a síndrome metabólica foi piorando, né? Então essas verdades vão transicionando e a gente tem que estar atualizado ou, né, tá estudando sempre, tá em contato com pessoas que estudam constantemente, para justamente dizer para os nossos pacientes, para os nossos colegas, para nós médicos, profissionais de saúde, de todas as áreas, chegarmos no consenso agora. Se for preciso mudar, a gente muda. E eu estou bem contente dessa iniciativa da SPES, de agora, nos próximos meses, a gente está criando, vamos estar podendo contar com você, comigo, com mais 2 pessoas muito especiais para trazer o assunto da neurociência em obesidade, o papel dos neurotransmissores, a inter-relação dessas questões com fatores hormonais, para a gente poder trazer o máximo de informação dentro da neurociência, mais atualizado possível, para que cada pessoa, cada médico possa ter cada vez mais instrumentos, né, para poder entender as dinâmicas de prescrições que podem levar ao melhor resultado. Vai ser muito discutido, né, doutor? Não só obesidade, longevidade, né, a prevenção da sarcopenia, até hipertrofia, né, tudo que hoje em dia a gente acredita que seja fundamental para a saúde, né?
E, né, essa iniciativa vai muito de encontro que a gente encontra dentro da prática, né? Para você que está aí procurando um caminho para ajudar melhor os seus pacientes, para se desenvolver como profissional, né? Tem muito da medicina, o conhecimento está disponível, digamos, na palma da mão, mas essa integração entre outras áreas da medicina, entre formas de cuidado com o paciente tem crescido cada vez mais, né? E os profissionais de saúde têm procurado cada vez mais, né? E são, às vezes, dúvidas básicas, né? O sal faz bem, o sal faz mal, quanto eu posso comer, quanto eu não posso comer, né? Daqui a pouco, carboidrato é para comer quanto, pouco, muito, nada, né? Deve predominar, não deve predominar. Então isso nós temos que dirimir. Água, tem que usar pouco? Não tem que usar? Tem que beber aquilo que uns falam que é 3 litros por dia? Isso é verdade? Isso é mito? Isso funciona? Não funciona, né? São esses pontos que, à luz da ciência, nós temos que trazer o que é real, o que é verdadeiro, para que a pessoa possa fazer uma medicina baseada em ciência, não em mitos ou interesses comerciais, né? Sim. Com certeza. A gente sabe da interferência, eventualmente, né, doutor, das diversas indústrias, né, que tem aí. O médico não está blindado, o profissional de saúde não está blindado, né? A gente tem que saber aproveitar, sim, né, os avanços que nos trouxeram sobrevida, né? A gente não é imortal, mas que nos fazem sobreviver mais e melhor, mas também saber ponderar, né, saber ponderar até onde a gente está tendo algum interesse ou que a gente está só fazendo bem mesmo para o paciente, né? Então, acho que é interessante ter essa discussão, sempre tem essa discussão, né? Até que ponto, né, a indústria pode nos ajudar. E até que ponto que pode atrapalhar também, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa é obrigada a passar uma informação ou uma prescrição que não é baseada exatamente no melhor interesse possível que alguém possa ter por um ser humano. Sim. Mas vendo algumas fotos do pessoal de 1930, 1940, comparado com hoje, você vê assim a diferença brutal que isso aconteceu. Né? Qualquer foto tirada até anos 50, 60, eram de pessoas, na grande maioria, magras, poucos usando óculos, com corpos de uma certa forma atléticos. Sim. E isso mudou completamente nas fotos de 60, 70, 80 para frente. E o que mudou nesse ínterim foi hábitos alimentares consolidados por milhares de anos que de repente passaram a não ter mais base real e se induziu uma mudança drástica. Não é verdade, Jô? Sim, eu vi essa foto, doutor. Eu vi um vídeo também, assim, é meio assustador, né? É um vídeo de Nova York que eu vi, assim, né? As pessoas na década de 30. Tem de vários locais já. Qualquer local. Esse compara. que eu vi é meio assustador mesmo. Você não presta, você não se liga até, né? Você parar e prestar atenção, se é uma filmagem de Nova York, as pessoas passando, você realmente não vê uma pessoa nem sobrepeso, né? Nem rostinho, nem bochechudinha, nem inchadinho, nada. Nada, né? São pessoas esguias, né? Pessoas esbeltas, ativas, você vê, e né? não tinha semaglutida nessa época, né? Não tinha. Não tinha nem de perto, né? Não tinha nada nesse sentido. E ainda, digo mais, infelizmente nessa época eles tinham inclusive mais vícios, né? O cigarro era digamos, né, um hábito frequente, o álcool também e tudo mais, né? Mas o que acho que vem a reforçar é que justamente o hábito alimentar mudou, né? Drasticamente, né, nesses últimos anos, e o reflexo está aí. Se a gente for ver por imagem, né, uma imagem fala muito, né? Então, se a gente for olhar na rua hoje em dia, a gente vê muito isso. E a indústria não brinca em serviço, o papel dela é vender, né? Sim. E vender, e vender, e vender, e criar cada vez seres humanos mais descompensados para que consumam cada vez mais produtos que gerem cada vez mais problemas. Sim. Porque os problemas são interessantes para a indústria, né? Sim. Que vai vender o remédio depois para o problema que o alimento causou. Portanto, nós vemos que isso tem que mudar, né, no planeta. Porque o planeta caminha assim de uma maneira muito enferma. Né? Eu acho que a gente tem que usar, né, como o senhor, para a gente trazer de novo esses hábitos que a gente está perdendo, né? Infelizmente a gente perdeu o controle, a gente tem muito mais pessoas sobrepeso e obesas hoje em dia. Então, infelizmente, perdemos esse controle. Temos que, né, baixar a cabeça, ter esse entendimento e falar, tá, mas vamos fazer o que daqui para frente o quê? A cirurgia bariátrica veio, ela demonstrou, de certa forma, né, um sucesso no tratamento da obesidade, mas hoje a gente convive muito com pessoas desnutridas pela cirurgia bariátrica, né?
a gente tem vivido, né, a crescente utilização dos análogos de GLP-1 e surgido cada vez mais medicamentos nessa linha que estão tratando obesidade, mas às custas também de outras complicações que têm surgido, né? Então, pessoalmente, né, eu acho que a gente pode, né, vai ampliar, né, nos fóruns tanto da pós e dos outros cursos, a discussão de que tudo bem, a gente deve utilizar, eu acho, cirurgia, a gente deve utilizar medicamentos e tudo mais, mas focando em retornar de onde a gente veio, né, os hábitos alimentares, ser mais ativo, né, nesse vídeo lá as pessoas andando, não tem Uber, não tem, né, tinha que andar. Não tinha o que fazer. Então, eu acho que a gente pode sim se utilizar desses recursos terapêuticos que a gente tem hoje em dia, desde que a gente mire, né, esse caminho, que é retornar uma alimentação de qualidade, a gente estar mais ativo, tomar sol, tomar água na proporção certa, o intestino funcionando, dormindo bem, né, o controle de estresse, né, o desenvolvimento de outras habilidades, para que a gente consiga a saúde em si, né, não só a ausência de doença, não só estar com os exames bons, não só estar magro, não adianta nada, né, doutor? Como você falou, aquelas pessoas que a gente via, elas estavam magras e tinham uma saúde melhor, né? Hoje em dia as pessoas até estão magras, fizeram procedimentos, trataram obesidade e tudo mais, mas elas não têm se provado saudáveis, né? Estão desnutridas, têm muitas deficiências, têm muitas dificuldades com sono, dependência medicamentosa, toma um remedinho para acordar, toma um para dormir, toma um para emagrecer, aí um para acidez do estômago, e assim, né, isso a gente vai convivendo com muitas alterações. Então, né, vejo um grande avanço na medicina, tem caminhado cada vez mais, né, por exemplo, medicações que prometem emagrecer a ponto de não precisar de cirurgia bariátrica, eu acho isso muito interessante. Eu sou cirurgião, eu acho isso muito interessante. Cirurgia é altamente invasivo, a medicação promete isso, que bom, vão ser menos colaterais, tomara, mas vamos usar isso desde que a gente vá mirando a retornar para os hábitos saudáveis. Tanto é que nas nossas jornadas, eu concordo plenamente com você, nas nossas jornadas, nas pós-graduações, nós vamos trazer o melhor do mundo alopático, porque a ciência evolui, traz ferramentas muito interessantes, que devem ser usadas, e elas têm essas indicações em muitas situações e nos ajudam muito, né? Então nós vamos ver o melhor do que a ciência clássica oferece para poder saber exatamente a hora certa de usar. Mas como você falou, qualquer remédio é um remédio, né? Sim. Nenhum deles, mesmo na área que nós estamos falando, tem algum poder curativo. Eles trazem uma possibilidade de dar um tempo àquela pessoa para que ela possa retornar aos verdadeiros pilares da saúde, não é verdade? Sim. Aos verdadeiros pilares de um corpo ideal. Sim. Porque se você vai ficar usando um remédio para a sua vida inteira, significa que, poxa, será que esse é o ideal? Será que não tem um jeito disso ser uma ponte? Um instrumento para começar a se trabalhar, até que a pessoa possa recuperar essa capacidade metabólica? Né? Porque o que é engordar? Não é uma discapacidade metabólica? Sim. Então, os remédios trazem um retorno à capacidade metabólica por um período, talvez, né? Mas nada vai se manter, exceto se nós trabalharmos assim concomitantemente os aspectos nutricionais, os aspectos de atividade física, os aspectos psicológicos, né? Para que um dia a pessoa possa recuperar realmente a sua capacidade de funcionar sem remédio. E no geral se consegue, né? E fora isso, se consegue, né, doutor? Tem que ter todo o apoio disso tudo, né? Não só o remédio, como o senhor mesmo disse, e reforça, né, essa necessidade em se discutir, né? Por exemplo, os outros aspectos da obesidade, como o senhor falou, toda a neurociência associada ou que nunca foi trazido tão à tona como agora, né? Vai ter, né, nos fóruns essas discussões sobre comportamento, sobre o entendimento das bases patológicas do sistema nervoso central, do comportamento relacionado à obesidade, né? Então, porque isso justamente comprova por que os análogos de GLP-1, o Ozempic, que ficou famoso e tudo mais, por que não funciona em todo mundo, né? Porque justamente o sobrepeso, a obesidade, as compulsões alimentares, os distúrbios alimentares, eles têm diversas origens, causas e tratamentos, né? Então é por isso que tem que ser discutido para que o profissional de saúde, enfermeiro, nutricionista,
o profissional de educação física, ele consiga perceber, né, no seu paciente para que ele tende, para ele mandar, para ele direcionar, ó, acho que você precisa de ajuda para esse tipo de profissional, para ele conseguir te ajudar a te dar o remédio certo. Ok, digamos, isso pode até ser fácil, né, doutor? Pode até ser fácil você dar o remédio certo, mas te trazer para o caminho onde você consiga ficar sem a medicação, né? Então, esse tipo de discussão de neurociência, de bases patológicas da obesidade relacionada a comportamento, talvez não sejam todos os cursos que você vê por aí que vai ver discutir, né? Então, trazer ênfase para isso, para você que está procurando aprender mais, está querendo entender, e principalmente os casos que não te trazem sucesso, que você quebrou a cabeça e não conseguiu resolver, talvez esteja aí a resposta, né? E muitos estudos de neurociência mostram que o homem, ele começa a ter, assim, um super potencial a partir dos 70, ou talvez 80 anos de idade. Você imagina a experiência acumulada para uma pessoa com boa saúde, com essa idade, oferecer. Só que hoje nós não temos oportunidade de ver isso com frequência, porque é justamente antes dessa etapa de supermaturidade, de superinteligência, a pessoa está doente, Sim. ou já morreu, né? Ou já não está podendo expressar essa capacidade, cognitivamente falando, por conta de um envelhecimento realmente acelerado desse cérebro, né? Eu vou dar até um exemplo, né? Meu pai fez 80 anos esse ano, né? Então eu tô tentando cuidar mais da saúde dele, aí tô tentando pegar ele de jeito, mas já fazemos as reposições hormonais dele, ajustamos a parte alimentar, tem muita coisa assim, e ele com 80 anos, esse ano, tá trabalhando lá no litoral, da Operação Verão, de médico do SAMU lá, coisa de molecada, né? Então, assim, a percepção de que, né, podemos envelhecer, né, a mente está muito ativa, está muito cheia de vigor ainda, né? Se a gente conseguir conciliar isso, né, com a saúde física, com um equilíbrio energético, com a gente afastar as doenças, onde a gente pode chegar, né, doutor? E eu vejo isso, assim, corriqueiramente, porque às vezes começamos com pessoas 50 ou 60 anos já doentes Sim. e que chegam a 70, 80, 90, frequentemente mais saudáveis do que há 20, 30 anos. Isso é muito frequente da gente ver. Então você vê a diferença que faz esse cuidado, né, e estabelecer essa regra de dar ao corpo o que ele precisa. Né? Por que estudos assim de longevidade mostram pra gente que tudo que nós estamos fazendo é buscando longevidade, né? Eu, você, todo mundo, para que a gente possa expressar depois, com mais maturidade, toda essa carga de sabedoria e de conhecimento acumulado, né? Por exemplo, o que nós vemos? Raramente você vê um obeso longevo, porque não dá tempo dele ser longevo. Raramente você vai ver um longevo com massa muscular e massa óssea muito doente. Não. Os estudos mostram também, por exemplo, que a pessoa que começa a usar muitos remédios precocemente tem um tempo de vida mais limitado. É raro você ver um longevo, 85, 90, e eu tendo pessoas com 95 e mais, que tomem muitos remédios. Não tomam mais muito remédio, porque nos últimos anos eles vêm tratando de resolver situações que estavam gerando sintomas e sinais, e que agora eles podem prescindir de medicamentos que estavam auxiliando naquela ocasião, quando não tinha o ajuste, mas que também pode estar acumulando questões oxidativas, né, aceleradas que geram envelhecimento. Então, esse estudo mostra que as pessoas só chegam, rara vez uma pessoa que vai estar tomando doses, né, acumuladas de medicamentos pode chegar a ter uma longevidade. A pessoa, ela sobrevive, né, doutor? Você aumenta a sobrevivência dela, mas a que custo? Ela não consegue andar sozinha, ela não consegue comer sozinha, não consegue tomar banho sozinho, né? Sobreviver é diferente de viver, e esse é o princípio da longevidade, você se manter digno, se manter ativo, se manter produtivo, né? As pessoas que eventualmente têm esse insight dessa diferença, que daí procuram, né, profissionais diferenciados, profissionais que veem o cuidado de uma forma diferente, né? Não só manter o remedinho para manter sua pressão baixa, não, vamos atuar para que você consiga parar de tomar o seu remédio para pressão. Vamos ajustar a insulina, porque não ajusta, então sobe a insulina, sobe isso, sobe aquilo. Não, vamos fazer o que a gente tem que fazer para retirar a insulina, né? Tem crescido cada vez mais
de novo, por isso que surge esse tipo de iniciativa, porque é o que a gente percebe que é o que faz diferença, né? Que é o que, digamos assim, né, o profissional de saúde, ele quer garantir que a sobrevivência dele é com que o paciente venha sempre ao consultório dele, né? Mas não precisa vir para ele fazer esse ajuste, sobe remédio para pressão, sobe remédio para diabetes e tudo mais. Não, que ele venha para justamente ter certeza que ele está saudável e que ele não vai precisar mais de remédio, né? Então, essas transições a gente tem conversado muito nos meios de profissionais de saúde e, felizmente, tem crescido esse interesse mesmo dos profissionais em não procurar cursos de mais do mesmo, curso eu vou aprender como é que cuida do infarto, vou aprender um curso aqui como é que cuida da emergência aqui do AVC e tudo mais. Não, vamos aprender a que as pessoas não tenham esse tipo de doença, né? Então, acho que vale, né, a gente reforçar isso para quem está querendo se destacar no mercado, se destacar no cuidado da saúde, que venha procurar isso, que venha aprender com a gente aqui, né, sobre justamente esse tipo de cuidado diferenciado, porque cuidar de infarto já saiu de moda, né? Pois é, porque o objetivo é não chegar lá, nesse infarto, né? Exato. Que é o que nós queremos que aconteça, porque já tem material, substância, estudo de sobra, mostrando que nós temos possibilidade de diminuir demais da conta, seja por nutrição, seja por nutracêutico, seja por isso ou por aquilo, que vai ser amplamente discutido, da pessoa diminuir de uma maneira muito importante a possibilidade dela ter um evento fatal ou quase fatal. Sim. E eu acho que o paciente também, o indivíduo, ele tem que começar a buscar o médico para manter sua saúde, ou buscar a saúde, e não a doença. Porque quando você vai chegar ao médico para tratar a doença, você não trabalha com uma nutrição saudável, você trabalha com uma nutrição restritiva. Né? Você vai focar a doença, então vem a dieta para diabetes. Tudo não pode daí. Daí você não pode nada. E, na verdade, você tem que trabalhar com aquele indivíduo as particularidades, o que vai ser uma dieta específica, personalizada para ele. E é o que a gente vai trabalhar isso na pós-graduação, né? A gente vai trazer uma gama de possibilidades para esse médico trabalhar. Não só a doença, mas hábitos saudáveis desse paciente. Quando indicado cirurgia, quando não indicado, suplementação, terapias hormonais, enfim, exercício físico, a gente vai levar isso também. Então, eu acho que a gente tem que virar essa chavinha, até porque os indivíduos estão buscando os médicos para saber como está a sua saúde, não quando chega a doença, né? Então, eu acho que a proposta é essa daqui para frente e eu acho que a gente está mostrando, né, e dando a possibilidade de ter acesso a essas informações, a esse conhecimento, qualquer profissional da saúde, da área médica, de qualquer área, qualquer especialização, né? Porque todo indivíduo vai buscar o seu médico para tratar da sua saúde. A partir do momento que você tem uma confiança com aquele profissional, se o profissional sabe trabalhar com você de forma individualizada, personalizada, ele vai saber tratar a sua saúde e não a sua doença. Você não precisa chegar doente, né? E além disso, que é fundamental, né, que nós queremos justamente que não chegue na doença, e nós vamos apresentar recursos às pessoas para que elas possam trabalhar de uma forma que ela e o seu paciente não chegue à doença, né? Isso não é mais um mistério, a ciência já está bastante evoluída nessa questão. Nós queremos ver também que a estética e a beleza depende disso, né? Porque quem não quer estar mais bonito, né? Eu quero estar sempre cada vez mais jovem, cada vez mais bonito, e cada vez mais apresentável, cada vez mais forte. E autoestima, né? E a autoestima. E eu tenho vivido isso, porque eu estou cada vez melhor. Se eu me comparo a 20 anos, eu estou hoje muito melhor do que eu estava há 20 anos, né? Mas porque a gente foi adquirindo uma ciência de ações, de práticas, que permitiram que isso acontecesse, né? E é o ponto que nós queremos também, porque a beleza depende disso, né? É isso aí. Quem me dera aí. Comer bastante ervilha para ficar com o olho verde, igual do doutor aqui. Tem a disposição do Dr. Roberto, porque a disposição que ele tem, gente, não, olha, a gente fica com vergonha. Assim, quando eu entrei, né, no grupo, eu até falo, a gente acaba sendo picado pelo bichinho da saúde. Ele te empurra. Da saúde. Porque não tem como você não ver diferença, né? Na pessoa, por exemplo, o Dr. Roberto já tem anos aí de estrada e tem muito mais disposição do que pessoas de 20 anos. Então aí você começa a mudar também seus hábitos. Isso é gostoso, isso. Você começar a cuidar da sua saúde, né? Você já olhando para o seu futuro. Então você começa a se cuidar também. Isso é prazeroso. Essa proposta, né? Da gente poder ajudar o máximo que a gente possa cada pessoa a manter o dom mais sagrado que ela tem, que é a saúde, né? E o médico é o sacerdote
desse sagrado. Porque ele é o profissional mais perto dessa responsabilidade. Sim. Né? E hoje em dia, associando isso a um grupo de pessoas que vai estar sempre presente, como é o nutricionista, como é o fisioterapeuta, como é o professor de educação física, né? Para a gente poder ajudar essa pessoa a sustentar esse seu dom, para que ela possa, como dizia Hipócrates, né? A saúde, ou melhor ainda, assim, a eficiência de uma medicina é dada pela quantidade de órgãos que a pessoa leva para o seu túmulo. Imagina. Consegui inteirinho? Consegui voltar né? inteiro? E essa é a nossa ciência, esse é o nosso estudo. E estamos agregando aqui o estudo forte, o estudo assim acirrado de profissionais como é o José. Agradecemos a sua vinda aqui, agradecemos a sua presença aqui. Fico admirado da inteligência sua e da maneira como você expôs, né? O que nós precisamos saber. E também, assim, é uma satisfação estar junto com você nesse curso, né? E poder aproveitar também de todo o teu conhecimento, toda a experiência desse estudo, assim, maciço que você tem desenvolvido. Então, obrigada, doutor Fernando. Obrigado, doutor Roberto, mais uma vez. Pessoal, siga aí, se inscreva no nosso canal. Tem rede social, doutor? @dr.rodrigues, com Z no final, CWB. Siga também a nossa página do SPES, Centro de Ensino, perdão, @ SPES Centro de Ensino. Siga a gente lá, fique por dentro das novidades e mais uma vez é um prazer estar com vocês, gente. Obrigada. Prazer é nosso.